Bom, vamos falar agora sobre um setor que sofreu muito este ano de 2020, mas tenta reverter esse revés. Isso porque a aviação executiva está bastante movimentada neste final de ano no Brasil. Em comparação ao ano passado, a quantidade de jatos executivos voando está bem maior. Sobre a atual situação da aviação brasileira, eu converso agora com o Ricardo Fenelon, ex-diretor da ANAC, advogado especialista em aviação. Já está conosco do outro lado da linha o Ricardo. Seja bem-vindo, muito boa noite, tudo bem, Ricardo? Boa noite, Fernando. Sempre um prazer estar aqui na Jovem Pan com vocês. Prazer é nosso em tê-lo aqui, uma autoridade, no setor da aviação civil. Já começo justamente com essa pergunta, meu caro Ricardo, sobre essa questão. O ano de 2020 não foi fácil para setor algum, né? Eu desconheço algum setor que tenha tido facilidade neste ano. O setor da aviação civil foi muito complicado, nós vimos questões difíceis em relação às companhias aéreas, mas para a aviação executiva, com esses dados aí de que esse final de ano está sendo melhor que o final do ano passado, mostra um respiro. O que a gente pode fazer, um balanço desse ano de 2020? Fernando, sem dúvida alguma, 2020 foi um ano muito complicado para o transporte aéreo de forma geral. Mas como hoje estamos falando aqui de aviação executiva, é importante separarmos a aviação executiva e a aviação comercial ali de grande porte com os voos regulares. O que nós temos visto nos últimos 3 meses, principalmente, não é uma novidade. Isso também aconteceu nos Estados Unidos e na Europa, que é uma recuperação um pouco mais forte na aviação executiva do que na aviação regular. Isso não tem uma única explicação, mas tem a ver também com a pandemia, né? Vejamos no Brasil, nós tínhamos, antes da pandemia, 14 mil voos por semana na aviação regular, nas grandes empresas aéreas. Passamos aí para 1.000 voos, teve uma redução em abril de mais de 90%. Claro que isso já se recuperou muito ao longo do ano, mas considerando que o Brasil é um país de dimensões continentais, isso acabou gerando uma recuperação um pouco mais forte na aviação executiva. Primeiro porque algumas pessoas, principalmente do agronegócio, até mesmo de transporte aeromédico, precisavam viajar, e segundo até pelo próprio medo do vírus, né? Apesar de nós já termos visto aí estudos comprovando que voar é seguro, há uma percepção de que a aviação executiva ela é mais segura, porque são aviões menores, você não passa pelos principais terminais do país, pelos principais terminais aí, pelos principais aeroportos do país. Agora, uma questão, Ricardo, que eu queria levantar com você. Esse ano nós vimos a disparada do dólar, né? Nós chegamos aí à casa dos R$6, por assim dizer. E esse é um setor onde é totalmente dolarizado, né? Os números poderiam ser ainda melhores se nós tivéssemos o dólar mais baixo, ou isso nem chega a prejudicar de alguma maneira o setor da aviação executiva? Não, com certeza isso afeta. O dólar sempre afeta o transporte aéreo, seja a aviação executiva, seja a aviação comercial. O que ocorre é que no início da pandemia nós percebemos uma diminuição, até mesmo nos negócios, na compra e venda de aeronaves, porque assim, o que acontece? Quando a gente tem uma crise no Brasil ou o dólar está muito alto, a gente percebe um movimento de aeronaves executivas saindo do país. Então alguns proprietários passam a vender essas aeronaves porque elas estão valendo muito dinheiro, né, por causa do aumento do dólar. Já agora, mais próximo do final do ano, o que nós percebemos foi, apesar do dólar, um aumento significativo nas operações. Conversando com pessoas que participam aí do dia a dia desse mundo de negócios da aviação executiva, os últimos 3 meses foram muito aquecidos, inclusive de pessoas comprando e importando aeronaves de outros países para o Brasil. Pode ser um reflexo do que nós acabamos de falar, da pandemia, de pessoas, empresários, até mesmo assim, do agronegócio, que antes não utilizavam a aeronave executiva, mas em razão da redução de voos, em razão da pandemia, resolveram passar a utilizar.
Inclusive, há uma questão que aqueceu muito com esse ano, algumas empresas, né, que trazem soluções, né, para a área aeroviária, eu posso dizer assim, onde tem até marketplaces, né, para compra de assentos em aviação executiva, enfim. Isso cresceu muito, né? Um serviço onde você coloca ali o seu destino, tem uns preços mais flexíveis, até mesmo não só para jatinhos, por exemplo, mas para helicópteros. É um mercado que cresceu muito, né? Tinha umas empresas que começaram em 2016, 2017, e esse talvez tenha sido um bom ano para essas empresas que oferecem, como você disse, menos pessoas, você foge dos tradicionais terminais, e para quem precisa continuar viajando, não é? Uma mudança significativa que nós tivemos durante a pandemia foi que a Agência Nacional de Aviação Civil aprovou um entendimento que permite que empresas de táxi aéreo vendam assentos individualmente e realizem até 15 voos regulares por semana. E isso, obviamente, aos poucos está movimentando o mercado, surgem novas oportunidades e, como você mesmo disse, algumas empresas que já estão aí há alguns anos, com esse aumento da procura por voos executivos, acabam crescendo nesse momento de pandemia. Isso eu acho bastante interessante, essa possibilidade de novos negócios que foram crescendo em relação a isso. Falando da ANAC, inclusive, tem eu não sei se é uma novidade, um serviço que já existe, na verdade não é novidade desde 2019, mas que as pessoas elas podem consultar, não é? Se aquela empresa de táxi aéreo, se aquele jatinho que ela vai entrar é ou não clandestino, porque essa é uma preocupação que as pessoas têm, né? Ok, tem o serviço de aviação executiva, mas diferente da companhia aérea, né, onde você sabe onde reclamar, onde é uma grande empresa, que todo mundo conhece o nome da A, da B, da C, como é que eu vou saber se isso aqui tem hora? Uma grande companhia aérea nunca vai estar com um avião com falta de documentação, etc. e tal. Tem essa segurança também, né? Esse sistema aí onde as pessoas podem saber, não, aqui é confiável, aqui não é. Isso também ajuda, não é? Sem dúvida, Fernando. Tem um projeto da ANAC, que na verdade virou um sistema que chama Voe Seguro, que é muito bacana. A ANAC vem nos últimos anos tentando coibir o que nós chamamos de transporte aéreo irregular, transporte aéreo clandestino, ou até popularmente conhecido como TACA, que são pessoas que comercializam serviços de transporte aéreo em aeronaves privadas. Isso é ilegal. Então, o que a ANAC fez? A ANAC tentou deixar os seus sistemas mais amigáveis ao usuário, para que, por exemplo, uma pessoa que vai amanhã voar num táxi aéreo, ela entra no sistema da ANAC, coloca o prefixo da aeronave ou coloca o nome da empresa e ali, de forma muito rápida e instantânea, aparece se aquela aeronave está autorizada ou não a voar. Isso é um negócio muito interessante. Eu queria saber uma questão. Eu falei a respeito do dólar, é uma notícia que é até recente, né, de algumas semanas. Como é que fica essa questão do setor, não é, da busca pela desoneração do combustível da aviação, né? O Ministério da Infraestrutura, o Ministério da Economia foram provocados em relação a isso, né? Por conta, óbvio, acho que um dos maiores pesos para a aviação é o preço do combustível, né? Afinal de contas, sem combustível a aeronave não sai do solo, né? Isso é uma situação que está sendo falada para também movimentar o setor. Como é que está? Se você tem alguma informação sobre isso também, Ricardo? Não, sem dúvida. Esse é um assunto bem interessante. Só antes de passar para a aviação comercial, eu queria fazer um último comentário sobre a aviação executiva. Claro. Nos últimos dias, nós vimos muitas notícias de muitos jatos executivos voando, congestionamento em aeroportos do Nordeste. Tem um fato importante aí também, Fernando, que tem a ver com transporte aéreo e pandemia, que é o fato das fronteiras internacionais ainda estarem fechadas, né? Então, muitas pessoas que poderiam viajar para a Europa, para os Estados Unidos ou até para outros países da América do Sul acabaram viajando internamente. Mas, te respondendo agora sobre a questão do preço do combustível, essa é uma pauta muito interessante do governo e que, na verdade, deve ser uma pauta do país. Nós sempre dizemos que o mercado aéreo, o transporte aéreo brasileiro, ele precisa ser mais competitivo. Em momento nenhum, ninguém está falando aqui
de buscar algum privilégio para a empresa A, B ou C. Mas nós não podemos mais ter no Brasil, considerando ainda esse momento difícil de pandemia, de crise no setor, nós não podemos ter combustível mais caro do mundo, alto índice de judicialização, alto custo tributário. Então, assim, o que o governo está tentando atacar é criar uma pauta de competitividade para que o nosso mercado esteja alinhado com outros mercados do mundo. Várias medidas já foram tomadas nos últimos anos. Então, por exemplo, hoje é possível que um investidor estrangeiro traga o seu capital para o Brasil e invista numa companhia aérea brasileira, só que isso ainda não está acontecendo. Claro que esse ano não pode ser considerado em razão da pandemia, mas por todas essas questões que eu coloquei. Combustível caro, alto índice de judicialização, tudo isso precisa ser enfrentado para que o Brasil esteja alinhado aí com os principais países do mundo, que nós temos as empresas de baixo custo que entram no mercado, oferecem uma tarifa menor, aumenta o número de passageiros, enfim, essa fórmula que nós vimos acontecer em outros países do mundo. Agora, você falando ainda da aviação executiva, você falou desse excesso de tráfego que foi registrado em Trancoso, se não me engano, né, na Bahia, um congestionamento, né, de aeronaves executivas, enfim. É uma questão que vem crescendo muito, né, esses outros hubs, digamos assim, para desafogar os grandes aeroportos, né? Nós temos um recente aqui, né, na região da Castelo Branco, aqui em São Paulo, uma iniciativa privada. Também Antares, se não me engano, um novo polo aeronáutico que está sendo projetado, sendo construído na região de Goiânia. Esse setor vem crescendo muito também, né? Empresas interessadas em criar soluções, aeroportos, enfim, para desafogar. Goiânia acabou virando um grande polo também, né? Uma rota muito forte, né, para a aviação executiva, e o próprio interior do Brasil, de todo o jeito, né? Inclusive empresas, né, que estão atuando com aeronaves menores, aqueles Grand Caravan, né, para 9 passageiros, enfim, que facilita essas rotas regionais, já que o Brasil é um país do tamanho que é, né? É muito fácil você falar de aviação num país do tamanho da França, do tamanho de Portugal, né, que é menor do que o estado de São Paulo. Agora, quando a gente fala de Brasil, tem que ter essas alternativas. Esses investimentos estão sendo feitos também, pensando também na aviação executiva, novos aeroportos, as próprias empresas olhando para aeronaves menores, soluções menores? Com certeza, Fernando. O Brasil é o país do potencial, né? E nós temos muito potencial na aviação executiva, nessa aviação geral que nós chamamos. O Brasil já tem hoje uma das maiores frotas do mundo, tanto de helicópteros quanto de aeronaves de asa fixa, né, os aviões. Então, realmente, nos últimos anos, tem surgido alguns projetos com foco nesse mercado. E esse ano, não só na iniciativa privada, mas também no governo, nós vimos um foco muito grande na aviação geral. A ANAC e o Ministério da Infraestrutura lançaram o programa Voo Simples, que tem muito foco nessa aviação de pequeno porte. Foi um evento no Palácio do Planalto, presidente da República, com vários ministros. Então, isso deixa muito claro a importância dessa aviação no Brasil. Como eu já disse aqui, um país de dimensões continentais, que nem sempre os voos regulares vão atender. Então, dependendo do destino, será sempre necessário uma aeronave privada ou uma aeronave de uma empresa de táxi aéreo. Sem dúvida, eu acho que esse é o grande ponto que nós temos que pensar, inclusive no Brasil do futuro, né? Nós não podemos nos furtar a pensar nessa situação. Eu queria que você dissesse para a gente, tanto para a aviação executiva, para finalizar, Ricardo, tanto com a aviação comercial, se você puder dar um pitaco aí, qual vai ser o desafio para 2021? Ou os desafios, né? Pergunta de 1 milhão. Essa é a pergunta do milhão. Até porque toda essa recuperação depende da questão da pandemia, né? Da questão do Covid-19. A crise do setor está muito ligada a isso. Então nós não sabemos exatamente o que vai acontecer ainda, mas podemos dizer que hoje estamos muito melhores que em abril. Tanto na aviação executiva quanto na aviação comercial, nós estamos vendo uma recuperação muito forte aí
do transporte aéreo no mercado doméstico, mas ainda tem um longo caminho no mercado internacional e que depende dessas questões que eu acabei de mencionar da pandemia. Mas as expectativas para 2021 são boas e são de recuperação. Exatamente. O que a gente espera é sempre que os nossos convidados retornem aqui e retornem com boas notícias, né? Quem sabe, Ricardo, a gente possa trazer essa questão de crescimento cada vez mais nesse setor. Eu gostaria de agradecer aqui ao Ricardo Fenelon, ex-diretor da ANAC, advogado especialista em aviação, que trouxe esse panorama, né, da aviação executiva em alta no Brasil, né, e que isso siga em 2021 e que as companhias também se recuperem e que a gente possa, de fato, voar aí de norte a sul, leste a oeste, não só do Brasil, como do mundo. Ricardo, muito obrigado pela atenção conosco aqui. Um excelente 2021. Boas festas a você e a todos os seus. Eu que agradeço, Fernando. Sempre um prazer estar aqui na Jovem Pan e desejo a todos um excelente 2021 com voos menos turbulentos. Muito bem. Um grande abraço.